Certamente em algum terreiro já foi perguntado para você se você estava de corpo sujo. Mas por que corpo sujo? Em geral, esse termo é utilizado referente a quando você teve uma relação sexual ou você utilizou bebidas alcoólicas. Mas muito mais em relação a relações sexuais. E o porquê disso? Por que que associam o sexo a algo sujo, a algo impuro? Eu diria que isso é relacionado a um resquício do catolicismo, a um resquício do cristianismo em si, na verdade. Mas enfim, sexo é algo sujo dentro das religiões de matriz africana, dentro de candomblé, umbanda e outras religiões afins, tipo jurema, quimbanda e outros. É algo realmente que a gente tem que evitar durante as atividades religiosas. Se a gente pegar os itãs, a gente vai ver vários itãs falando de traições, falando de enganos, falando de relacionamento entre um orixá e outro. Tudo bem que itãs não necessariamente representa algo ao pé da letra. Tem todo um sentido conotativo envolvido, tem toda uma metáfora ali inserida naquele contexto. Então não podemos pegar os itãs e acreditar piamente que aquilo ali aconteceu ao pé da letra. Não podemos ser literais em relação a isso. Mas, de qualquer forma, a questão da sexualidade era tratada de forma bastante natural pelos orixás, pelo menos pelo que tange aos itãs, e também pelos povos africanos, que cultuam orixás, oduns, inquices. Em relação a Umbanda e Candomblé especificamente, devido à catequização dos negros escravizados, muitos aderiram sim a esse conceito de sexo como algo impuro, de que sexo só pode acontecer após o casamento, para fins de procriação e tudo mais. Se tem essa questão de afastar o profano do sagrado. Mas eu lhe pergunto, quem é Exu? Não é a força de fecundação? Não é o orixá que carrega um falo na mão, mostrando a sua virilidade? Ele dança mostrando a sua virilidade? Então por que o sexo é algo tão pecaminoso? Porque o sexo é algo impuro dentro da religião. Na verdade, não é. O que acontece é que com o sexo, você tem uma troca de energia com a pessoa com a qual você transa. E quando você lida com a energia de orixá ou de entidade, você acaba misturando essa energia da outra pessoa com a sua em relação ao sagrado. Outro aspecto que a gente pode observar é em relação ao desgaste físico. Toda relação sexual demanda um gasto energético. Em geral, fica-se exausto após o término. A não ser que você tenha uma relação bem papai-mamãe, feijão com arroz mal temperado. Aí sim, talvez você não se canse muito. Mas em geral, se cansa, né? Você tem uma perda energética ali, de energia física, que poderia ser guardada para ser utilizada para fins espirituais. E aí o que acontece? Você estando desgastado fisicamente, você compromete também o lado mental, compromete o lado espiritual, você poderia estar mais aberto a algumas energias não tão benéficas. E para preservar a energia a qual se está trabalhando e não ter interferência negativa nenhuma, evita-se a relação sexual, mais por esse fim e não pelo fato de ser uma coisa suja, pecaminosa. Outro ponto que iremos abordar aqui hoje é em relação a relacionamento entre irmãos de santo, filhos de santo e tudo mais. Entre a família espiritual. Dentro do candomblé, na maior parte das casas, não é regra em todas, mas na maior parte existe um tabu de que você não pode ter relacionamento com seu irmão de santo, porque seria algo incestuoso dentre a família espiritual. Porém, se a gente observar, somos filhos de orixás. Se a gente observar, somos filhos do mesmo Deus, então somos irmãos. Então estamos fazendo incesto ao tempo todo, né? Com qualquer pessoa que a gente encontra nessa vida, a gente está tendo um relacionamento incestuoso, se observar por essa ótica. Em solo africano, isso não existe, esse tabu. Tanto é que o sacerdote daquela tribo, ele faz os ritos, toda a ritualística religiosa com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu tio, com sua avó, com o seu sobrinho, com todos.
E não existe esse tabu. Eu sou um sacerdote e eu não posso mexer nas coisas da minha esposa, ou do meu filho, ou da minha filha. Eu estou numa casa, meu marido quer entrar também, mas ele não pode ser filho da casa porque vai ser meu irmão de santo e ele vai ter que procurar uma outra casa. É família. Terreiro é família. Independente de como seja, é família. O problema que se tem aqui no Brasil, quando você tem uma família, geralmente vai a família toda para esse terreiro. E se por acaso houver algum desagrado de alguma das partes, essa família sai e leva todo aquele conjunto. E muitas das vezes até os parentes que vieram também, primo, prima, sobrinho, cunhado, que acabam indo para aquela casa também. Então, quando tem uma debandada, é uma debandada grande, né? Sai pelo menos 2 pessoas, no mínimo 2, ou até nem sei quantas pessoas aí pode sair de uma casa. Na Umbanda, a gente não tem esse tabu. Pelo menos a maior parte das casas não tem esse tabu. É muito comum você ver núcleos familiares dentro da Umbanda. Todos na mesma casa, todos trabalhando, sem problema nenhum. Mas cabe ao entendimento de cada casa e respeitar o que aquela casa prega. Se a sua casa não permite, ou você vai se adaptar a essa regra, ou você vai procurar uma casa onde você e a sua família seja aceita, certo? O terceiro tema a ser abordado hoje é a transexualidade. Algo um tanto complexo, principalmente para quem é de candomblé, onde se tem regras bastante rígidas quanto a vestimentas, onde um indivíduo que nasceu do sexo masculino, ele deve se vestir de tal forma. Onde um indivíduo que nasceu do sexo feminino, ele deve se vestir de outra forma. E mesmo que uma pessoa seja homossexual e tenha jeitos femininos, mesmo assim ele vai ter que se vestir com roupas masculinas. Pelo menos isso é o que a maior parte das casas prega como regra. E a pessoa tem que se adaptar. A mesma coisa uma mulher homossexual que tenha jeito masculino. Ela vai ter que se vestir com roupas femininas. Isso dentro do candomblé. Pelo menos na maior parte das casas. Poucas casas estão dando a cara a tapa e abrindo espaço para que pessoas que não se sentem bem nessa estrutura de reconhecimento de gênero, elas possam se vestir de acordo com aquilo que gostam. Mas aqui a gente não está falando da homossexualidade, e sim da transexualidade, onde a pessoa tem uma percepção do seu gênero diferente daquilo que é o que ela nasceu. Então, uma mulher, por exemplo, ela pode ter seios, ela pode ter uma aparência feminina, mas ela tem uma percepção de que ela não se encaixa naquele padrão físico. Ela se vê como um homem aprisionado no corpo de uma mulher. E vestir roupas femininas é algo sofrível, é algo que traz um incômodo muito grande. Não é só uma questão de sexualidade, e sim de percepção da pessoa se sentir cômoda naquela aparência. Por exemplo, existem homossexuais que lidam muito bem estando numa aparência da qual nasceram. Então, não fazem nenhuma modificação no corpo e estão bem naquela forma. Outros já buscam uma aparência mais feminina ou mais masculina, mas para o trans é algo que traz um sofrimento estar naquele corpo. E vestir roupa fora daquele padrão da qual ela se reconhece é algo que traz um constrangimento, é algo que traz um conflito, essa pessoa se sente mal. E nesse caso, algumas pessoas trans que vêm me procurar, que já passaram por casas de candomblé e que não foram aceitas. Justamente as religiões de matriz africana são religiões que têm uma aceitação, que as demais religiões têm um certo preconceito. Por exemplo, as religiões protestantes, que em geral não aceitam a questão da homossexualidade, da transexualidade. Em geral, o candomblé arrebanha essas pessoas que não são aceitas nas religiões ditas cristãs. E aí a gente tem até um percentual grande de adeptos que são homossexuais. Porém, a transexualidade ainda é um tabu dentro do candomblé. E como é que isso se dá dentro da Umbanda? Eu posso falar por minha casa. Na minha casa, a gente aceita a pessoa como ela é. Não é um pedaço de pano, não é uma roupa que vai definir se aquele médium vai ser melhor ou pior. Até porque a entidade, ela vem trabalhar como tem de ser. Se você tiver com a roupa branca, ela vem trabalhar.
Vamos dizer que seja um Exu ou uma pombagira. Se você tiver vestido a caráter, com a capa, com um vestido, ele vai trabalhar. Então é indiferente para as entidades como a pessoa se apresenta na questão de roupa. Agora, um ponto importante, isso dentro da Umbanda, que tem que ficar bastante claro, é não misturar a sua sexualidade, a sua percepção com a entidade. Por exemplo, fulaninho, ele é um homem, ele é homossexual e ele é efeminado. E aí ele entra pro terreiro e todas as entidades dele são femininas. Pera lá. Uma coisa é a pessoa se identificar com o feminino, mas colocar todas as suas entidades como sendo femininas é algo que é o médium passando à frente das entidades. Isso é algo que não existe. Isso beira a marmotagem. Da mesma forma, uma mulher que tem uma aparência masculina, que se identifique assim, ela não pode se condicionar a ter apenas entidades masculinas. Uma coisa é o médium, outra coisa é a entidade. Entidade feminina ou masculina vem no corpo de quem tem de vir. Então, um homem hétero, ele pode receber uma pombagira, ele pode receber uma preta velha. Isso não vai interferir em nada na sexualidade dele. Da mesma forma que um homossexual masculino, mas que ele tenha uma aparência efeminada, ele pode receber um boiadeiro, ele pode receber um preto velho, um caboclo, e não necessariamente ele tem que receber só entidades femininas. A gente tem que deixar isso muito bem diferenciado e mostrar que entidade é entidade, pessoa é pessoa. E se cada um respeitar isso, né, a coisa flui muito bem. Cabe ao zelador da casa, cabe ao dirigente da casa resolver esses impasses, que eles existem sim. Enfim, a mediunidade de incorporação ela precisa de pessoas, independente do gênero, independente do sexo biológico, ela precisa de pessoas para se comunicar, apenas isso. E se a gente pode respeitar a aparência desse nosso irmão, a gente respeita, a gente permite que ele seja daquela forma. Lembrando que não é pelo fato de uma pessoa ser efeminada que as entidades serão efeminadas ou terão trejeitos. Não. Uma coisa tem que ser muito bem separada da outra. Da mesma forma que um homem hétero ou uma mulher hétero que esteja recebendo uma entidade de gênero oposto ao seu, vai se portar conforme aquele gênero daquela entidade. E não é pelo fato de ser um homem que a entidade feminina não vai ter a sua feminilidade. Não é pelo fato de uma mulher que seja bem feminina, ao incorporar, por exemplo, um caboclo, o caboclo vai ser feminino. Não existe isso. Bem, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Já peço que você deixe os seus comentários aqui embaixo, fazendo as suas perguntas, colocando as suas críticas, sugestões, tudo é muito bem-vindo, tá ok? Peço também que você deixe o seu like, se inscreva no canal, não esquecendo de ativar o sininho para ficar atento aos próximos vídeos e também compartilhe com os amigos, ajude o canal a crescer, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.